Olá, bom dia. Graça e paz do Senhor Jesus. Com muita alegria, estamos estudando nesses dias esse parágrafo de Colossenses capítulo 1, versículos 13 até o versículo 23, e vendo sobre a excelência da pessoa e da obra de Jesus Cristo. E o versículo de hoje nos diz lindamente: Jesus Cristo é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Algumas informações aqui no texto. Jesus Cristo, que nos dá o privilégio de sermos corpo de Cristo, é a cabeça do corpo. Um corpo sem cabeça, um corpo sem direção, sem rumo. Ao dizer que Jesus é a cabeça do corpo, naturalmente está se dizendo que Jesus é quem nos dá a direção, é quem pensa a nossa vida e conduz a nossa vida, dá rumo à nossa vida. Jesus Cristo é a cabeça do corpo da igreja, mas diz também que ele é o princípio. E lá no livro de Apocalipse confirma isso. Aliás, começa em Gênesis dizendo ele é o princípio, no princípio criou Deus. Evangelho de João, ele estava no princípio com Deus. E Apocalipse diz, ele é o princípio, o fim, o alfa e o ômega. Jesus Cristo, portanto, diz o texto, além de ser cabeça da igreja, ele é o princípio. Outra coisa que o texto diz, Jesus Cristo é o primogênito de entre os mortos. Todos que morreram antes de Jesus e os que morreram depois dependem da morte de Cristo. Primogênito primeiro quer dizer que a morte de Cristo fez com que a nossa vida tivesse sentido. E agora podemos morrer em paz, porque Jesus Cristo morreu por nós e com a morte dele, ele nos deu a vida. Ele é o primogênito de entre os mortos. E o texto conclui dizendo, ele é cabeça, ele é princípio, ele é primogênito, e isso lhe dá o direito para em todas as coisas ter a primazia. Jesus precisa ter primazia na minha vida, primazia na sua vida. A expressão primazia é muito mais do que primeiro lugar, é ocupar a honra, o lugar de honra, de destaque, de direção, de soberania na vida da gente. Que Jesus Cristo, cabeça da igreja, princípio e fim de todas as coisas, o primogênito entre os mortos, te abençoe nesse dia.